Questão 1 de aprendizagens do capítulo A6, aplicações de leis de Newton. Vamos lá, discutir a questão. As caravelas portuguesas utilizavam para desembarque rápido de mercadorias uma prancha plana de madeira recoberta com gordura animal. Para que eles colocavam gordura animal? Para diminuir o atrito na rampa e deslizar melhor as mercadorias, né, que vão passar por aquela rampa. Sobre essa rampa, caixas de madeira eram desembarcadas com atrito desprezível. Então, a gordura aí foi tão eficiente, né, que a gente já pode considerar que o atrito é desprezível. Considere que módulo de FA, módulo de FB e módulo FC sejam, respectivamente, os módulos da força resultante. Então, ou seja, FA, FB e FC são força, na verdade, é a força resultante sobre uma caixa nos momentos diferentes, no momento A, B e C, conforme mostra o esquema aqui. Então, aqui, ó, eu pegando a situação, deixa eu limpar um pouquinho a situação, existe uma rampa com uma certa angulação, e nessa rampa ele está analisando três momentos: o momento A, o momento B e o momento C, beleza? Que são pontos diferentes na prancha. E o que ele está querendo saber nessa história é qual é a força resultante, atuante em um corpo qualquer, né, que é colocado nessa rampa. Um corpo qualquer que é colocado nessa rampa nesses três instantes: A, B e C. Legal? Então, a discussão da questão vai gerar em torno dessa análise, que é uma análise de forças resultantes. É um estudo de força, é um estudo de dinâmica. Toda vez que a gente deparar com estudo de dinâmica, você compreender que para analisar essa questão, você tem que enxergar as forças atuantes nos corpos, né? No caso aí na caixa, você está numa situação de estudo de forças. Aí, para orientar, aquelas três perguntinhas que a gente faz, né? Quais forças atuam nessa caixa, nesse momento? Quais são as interações que esta caixa está tendo com o ambiente à medida que ela está deslocando? E, no caso aqui, quais são as forças atuantes no ponto A, no ponto B e no ponto C, porque ele está comparando um com o outro. Quais são as outras questionamentos que a gente tem que fazer? Como essas forças vão estar atuando nesse corpo? Qual é a direção e o sentido dessas forças atuantes no corpo em cada um desses momentos? E, por fim, quanto vale cada uma dessas forças, que é a gente identificar o módulo, a intensidade de cada uma dessas forças para somar e chegar na força resultante no momento A, chegar na força resultante no momento B, chegar na força resultante no momento C. Beleza? Ok? E comparar se elas são iguais ou diferentes. E se são diferentes, quem é maior, quem é menor nessa história. Legal? Então, show de bola. Tendo esse padrão de raciocínio em mente, nós partimos para a questão. Então, vamos lá. Quais forças atuam neste corpo na situação? Vamos pensar primeiro na situação A, depois a gente extrapola para outras. Quais são as forças que atuam no corpo quando ele está no momento A aqui? Nessa pergunta de quais forças, lembrem que a gente já faz o levantamento de quais forças de campo, né? A força elétrica, a força magnética e da força gravitacional, quais delas são consideradas? Basicamente, só
a força gravitacional, o peso do objeto, beleza? E como essa força atua? Ela sempre vai atuar vertical para baixo. Então, o peso aqui é vertical para baixo. Legal? Existe outra força de campo atuando neste corpo? Existe perturbações geradas no espaço, né, em torno desse corpo? Perturbação elétrica, perturbação magnética? Não, somente a perturbação gravitacional. Somente o campo gravitacional fazendo com que o centro gravitacional deste corpo interaja com o centro gravitacional da Terra. Legal? E de contato? Que é a outra forma que a gente tem, é o outro questionamento de quais as forças estão atuando no corpo. Das forças de contato, a gente tem que verificar com o que o corpo está em contato. No caso aqui, somente com a superfície. E nessa superfície, ele está em contato com ela, mas ainda foi desprezado o atrito que pode ser gerado entre as irregularidades da caixa e as irregularidades da superfície, beleza? Então, só restou aí a interação fruto do apoio do objeto sobre a superfície, né? A reação da compressão da superfície, que é a nossa famosa força normal. E como que ela atua? Sempre perpendicular à superfície. Legal? Ok? E aí, nós temos essa força de contato gerada nessa caixa, beleza? Com a superfície, tem mais alguma outra interação? Não, poderia ter só essas duas. Está em contato com algum outro corpo? Não. Então, a interação de contato vai desencadear só a força normal. Então, existem essas duas forças atuantes no corpo. Legal? Ok? Se eu pensar a caixa estando no ponto A, no ponto B ou no ponto C, as forças atuantes na caixa vão ser basicamente peso e normal, beleza? Então, estou mostrando para vocês que se a gente for extrapolar, a análise vai se tornar não é nem muito semelhante, é exatamente igual. O que acontece aqui? Para eu chegar na força resultante, que é o que a questão está questionando, né? Sobre a força resultante em A, sobre a força resultante em B e sobre a força resultante em C, eu tenho que somar essas forças, né? A força resultante é resultado da somatória de cada uma das forças que estão atuando no corpo. Beleza? Só que quando eu vou somar essas forças, elas têm que estar ou na mesma direção ou perpendiculares. Porque se elas estiverem na mesma direção, mesmo sentido soma, sentidos contrários subtraem. Se elas estiverem perpendiculares, né? Se tiver perpendicular, eu somo elas, eu chego no valor resultante pelo teorema de Pitágoras. Legal? E se a gente for olhar aqui, essas duas forças não estão perpendiculares. Então, o que a gente tem que fazer? Tornar essas forças perpendiculares. Lembrem sempre que se as forças não tiverem perpendiculares ou na mesma direção entre elas, nós temos como pegar uma força e dividir nas suas componentes ortogonais, dividir em outras duas forças perpendiculares, beleza? Isso que é o que a gente chama de decomposição de vetores. Então, o grande detalhe das questões de plano inclinado, que a gente nem viu nesse capítulo, porque já tinha discutido no capítulo anterior, em que eu dei os exemplos de força normal, o grande macete dessa situação de planos inclinados é essa, que as forças não estão nem perpendiculares, nem paralelas, nem na mesma direção. Então, vou precisar desse processo de decomposição. Legal? O que a maioria de vocês normalmente ficam em dúvida? Quem que eu vou decompor? Força normal ou força peso? Beleza? Quem que eu vou
rachar aqui, dividir em duas componentes ortogonais. Deixa eu dar uma pequena informação, que eu acho que eu já passei, tenho certeza que eu já passei na aula para vocês. Toda análise que a gente faz de um corpo movimentando sobre uma superfície, nós levamos em consideração a superfície. Então, nós deixamos as forças paralelas ou perpendiculares à superfície. Como a força normal é sempre perpendicular à superfície, ela já está numa orientação interessante para a nossa análise do que está acontecendo aqui. Quem não está paralelo nem perpendicular à superfície é a força-peso. Então, a força que eu vou decompor vai ser a força-peso, ok? E aí eu vou dividir ela em duas componentes ortogonais, dois componentes perpendiculares, que vão estar paralelo e perpendiculares em relação à superfície. E lembrando, obviamente, que quando eu separo nas duas componentes ortogonais, essa força-peso, na verdade, não deve ser mais representada, porque ela já está sendo representada em partes, né? Nas suas componentes ortogonais, Px e Py. Legal? Nessa questão, eu não vou discutir como que a gente calcula, não vou relembrar com vocês como que a gente calcula Px e Py. Foi? Mas lembrem que se eu somar Px e Py novamente, eles deixam de existir e eu passo a ter peso. Se eu decompor peso, ele deixa de existir e passa a existir as suas partes, as suas componentes ortogonais, beleza? Ortogonais são componentes perpendiculares. Legal, show de bola. O que eu consigo agora? Se eu sei quais forças que elas estão atuando e como elas estão atuando, eu preciso chegar no valor delas, quanto que essas forças valem. Beleza? E no quanto aqui, peso é fácil, né? Peso, a gente lembra que calcula-se peso por massa vezes gravidade. Se eu quero saber Px e Py, eu vou ter que usar regras com cosseno e seno de decomposição de vetores, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que é importante a gente enxergar? Que nessa situação de forças, a intensidade com que a superfície está sendo comprimida, né? Lembrem que é dado pela soma das forças que são perpendiculares à superfície, com exceção da normal. O que eu quero concluir com isso? Que a intensidade com que a superfície está sendo comprimida é igual a Py. Então, a normal, que é a reação gerada dessa compressão, que é a força gerada no corpo, aqui a outra força gerada nesse corpo, né, nessa caixa, ela vai ser igual a Py. Então, essas forças, como elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, elas vão acabar se anulando. Elas vão acabar se anulando. Beleza? Com isso, na somatória das forças, a única força que vai sobrar no corpo vai ser Px. Beleza? E se eu parar para pensar, tanto na situação A, quanto na situação B, quanto na situação C, a força resultante será Px. E o peso do objeto é o mesmo, a inclinação da rampa é a mesma, então, consequentemente, essa componente ortogonal Px será exatamente a mesma. O Px aqui só iria alterar se eu alterasse o peso do objeto ou se eu alterasse a inclinação da rampa, o que não acontece em nenhum desses três pontos. Então, o que eu posso concluir? Que nos três pontos, a força resultante é Px, e que nos três pontos a intensidade de Px é exatamente a mesma. Com isso, o que eu posso concluir? Que FA é igual FB, que é igual FC.
Legal? Ok? Resposta da questão, letra C.